Meus amados, vamos então começar a nossa programação, primeiramente orando a Deus, agradecendo a Deus por estarmos aqui e pedindo ao Senhor por toda a programação, que Deus possa estar nos conduzindo e que possamos ser tão abençoados como fomos no dia de ontem, através da ministração da palavra do Senhor. Então nós vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor nos proporciona de juntos, ó Pai, estudarmos a Tua palavra. Obrigado por cada um dos irmãos que aqui já chegou, que o Senhor esteja abençoando cada um, bem como também aqueles que ainda estão saindo das suas casas, dos seus trabalhos e estão vindo, ó Pai, para cá, que o Senhor esteja trazendo debaixo da Tua santa paz e proteção. Abençoa, Deus, também aquele que nos assiste pela internet, que o Senhor esteja também, ó Deus, falando aos seus corações nessa noite. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós vamos agora ouvir uns 2 cânticos, né? Então passo a palavra à comissão de música. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim. Força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Prova o pecador. Aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar. Teu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim. Força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas podes tirar. Seu sangue tem esse poder. Há poder, sim. Força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal. Terás no seu sangue o poder. Há poder, sim. Força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Há poder, sim. Força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim. Prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir então a Bíblia, Palavra do Senhor, para nós fazermos uma leitura do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. E para fazer essa leitura, eu gostaria de convidar o pastor Ernesto, pastor dessa igreja, juntamente com o pastor Marcos Lopes, pastor eu,
para ele fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Romanos 1, 16 e 17 diz assim a palavra do Senhor. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Quero ver você nessa. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha
meus irmãos. Meus amados, mais uma vez, como o pastor Cláudio já agradeceu ontem, queremos agradecer a Igreja Batista Memorial por gentilmente sempre tem cedido o espaço aqui da igreja para desenvolvermos as atividades da APEC aqui nessa igreja. A Igreja Batista Memorial é uma parceira, né, da APEC, e então queremos agradecer na pessoa do nosso pastor Marcos a gentileza de sempre ceder o espaço, né? Queremos também agradecer ao nosso amigo, irmão, Dr. Leandro Tarradaca, por ter aceitado o desafio de estar aqui. 2015 nós convidamos, mas o convite foi em cima da hora, então não foi possível ele aceitar. E esse ano nós temos a honra de tê-lo conosco aqui, juntamente com a sua esposa, Julie, né? Que estão lá atrás. Obrigado, viu, pastor, por ter aceitado o nosso convite. Queremos também agradecer o apoio do nosso Conselho Estadual da APEC. A APEC, ela tem um conselho aqui, e então eu não tenho como fazer as coisas só. Eu preciso de gente para nos ajudar. E o pessoal do conselho tem sido o nosso braço direito e esquerdo, o que vocês imaginar, né, tem sido da gente aqui no estado, tem nos ajudado. Eu gostaria de apresentar então para os irmãos que não conhecem, alguns membros do conselho que estão conosco, né? O pastor Cláudio Barbosa, que é o nosso presidente, por favor, fique em pé. A nossa irmã Thelma, que faz parte do conselho, né? A irmã Graça, também lá atrás, né? Também, quem mais está aqui? O pastor Evilásio, também compõe o conselho, lá atrás, né? Os demais estão viajando. O pastor Antônio, que dirigiu ontem, está pregando, né? Que é o vice-presidente do conselho. Então, por enquanto, temos esse, né? Alguns outros já vão chegar, né? Obrigado, pode sentar, pastor. Queremos também agradecer à equipe de louvor por ter dirigido os cultos esses 2 dias. Nossos agradecimentos já para continuar, tá? Queremos agradecer aos irmãos do som, que têm cuidado muito bem, para que tudo funcione bem, né? Aos irmãos que estão cuidando da mídia. Ontem nós tivemos 1.100 pessoas assistindo, visualizando essa conferência. Então você que nos ouve, pode compartilhar para outras pessoas também ser abençoado logo mais pela ministração da palavra do Senhor. Queremos agradecer ao nosso irmão em Cristo, o vereador Artêmio, que quando soube da vinda do pastor Leandro, ele disse: pastor, eu gostaria de pagar o hotel para o pastor, né? Então ele pagou o hotel, não está aqui porque está viajando, né? Queremos agradecer aos nossos fotógrafos, pastor Naldo, a pedido do deputado Alan, está aqui cobrindo o evento, né? O Eric também está cobrindo o evento. A equipe que está lá fora cuidando dos nossos carros enquanto que nós estamos aqui, muito obrigado. Queremos também agradecer a equipe dos essenciais, né? Para que os irmãos chegassem aqui, as cadeiras, está tudo bonitinha, teve gente trabalhando. Então os irmãos dos essenciais que têm mantido aqui o ambiente, tanto aqui quanto lá fora, nos banheiros e tudo mais. Então nós muito agradecidos, muito obrigado, e que Deus continue abençoando cada um de vocês que tem se colocado à disposição do Senhor para servir ao Senhor aqui na conferência da APEC. Meus amados, eu gostaria de apresentar brevemente para vocês o nosso desafio para o próximo ano, né? O grande desafio para o próximo ano. O pastor Cláudio Barbosa ontem ele falou da grande bênção que nós obtivemos esse ano, a doação do terreno para a construção da sede própria, né? Então esse ano nós tivemos muitas lutas e vitórias, né? E uma das vitórias foi o terreno para construirmos a sede. Então os meninos ali atrás vão colocar aí o terreno para que aqueles que não conhecem ainda possam ver o local, né? E já esteja também pensando em quanto que vai ofertar para a construção, né? Não somente ver o espaço, mas ver também o que Deus vai colocar no seu coração para contribuir. Muito bem. Em dezembro do ano passado, esse grupo aqui de pastores, né, juntamente com o deputado Alan Henrique, nós estivemos na Prefeitura Municipal de Rio Branco, solicitando à Prefeitura um terreno para construirmos a sede, né? E nós saímos de lá com a resposta dada pelo prefeito que o terreno seria doado, né, para construir então a sede, né? E para nossa surpresa, então tivemos 2 pareceres da Procuradoria do município dando negativo sobre a doação, né? E nesse interim, né, várias conversas, vários irmãos, né, o próprio doutor Minoro,
o deputado Alain muito empenhado, o vereador Artêmio, pastores, né, sempre pressionando a prefeitura para a prefeitura atender o nosso pedido, né? E vimos que praticamente as possibilidades tinha sido esgotada, né? E então o deputado disse: pastor, eu vou pedir para a minha equipe em Brasília elaborar um parecer, e o senhor vai levar então para a procuradoria, mostrando que de fato a PEC pode receber a doação de um terreno, né? E assim a equipe passou 15 dias trabalhando nesse parecer, e levamos, juntamente com o parecer, a assinatura de mais 100 pastores, assinando conosco, pedindo à prefeitura para atender o nosso pedido, né? E então, chegando ao resultado final, é que a prefeitura então fez a solicitação ao seu José Eduardo, né, dono da imobiliária IP, para fazer a doação para a gente, porque seria o meio mais, posso dizer assim, mais fácil, né? E então ele aceitou o desafio, fez a doação do terreno, né? E isso agora no mês de agosto. O terreno fica ali no Bom Sucesso 2, né, na Estrada da Floresta, lá em cima na torre, que você pode perceber, né? É a principal da floresta. Então nós estamos a 400 metros ali da principal da floresta. Será uma avenida bem larga, né, uma das mais largas aqui de Rio Branco ali, somente 10 terrenos, né? E então nós recebemos a doação desses 3 terrenos, e a partir do ano que vem nós queremos começar, né, a nossa construção. E agora eles vão mostrar para vocês o que nós pretendemos construir nesse local aqui para atender as nossas igrejas aqui do estado do Acre. Então esse é um projeto bem ousado. Nosso arquiteto é o Reginaldo, que é membro dessa igreja, um dos líderes dessa igreja. Ele é mais ousado do que eu, então ele sempre diz: pastor, vamos fazer um negócio melhor, sempre ele pensando melhor do que eu, né? Então esse é o desafio. Embaixo vai funcionar a livraria e toda a parte administrativa. No segundo piso nós queremos colocar 3 salas de aulas para atender os nossos alunos da PEC, não somente os alunos da PEC, mas nós também queremos continuar atendendo os pastores aqui do estado do Acre. Nós temos aqui em Rio Branco um curso chamado Pregue a Palavra, desafiar os pastores, né, para voltar novamente para um seminário, para se preparar melhor para atender a igreja. Muitos pastores se formaram há 20 anos, 30 anos e não têm tido a oportunidade de sair do estado para uma reciclagem. Então nós trouxemos para cá para o Acre em 2015 um curso, 2014 aliás, um curso chamado Pregue a Palavra. Ele funciona durante 4 anos. A primeira turma já se formou, né, 12 pastores em especialização e exposição bíblica. E esse ano nós começamos uma nova turma e queremos então atender lá na sede da PEC, né? Nós estamos usando por enquanto igrejas, né? E queremos então atender lá na PEC. E o terceiro piso será o nosso auditório, para nós atendermos a conferência, não só a conferência, mas também o simpósio que nós temos desenvolvido todos os anos. Esse ano, no mês de maio, nós realizamos o 5º simpósio da PEC aqui no Acre, e todo mês queremos ter um treinamento grande para alcançar as nossas igrejas. Às vezes nós temos deixado de desenvolver alguns treinamentos para não ficar pedindo às igrejas, né? As igrejas têm as suas programações e às vezes tem que tirar uma programação para encaixar a atividade da PEC. Então, você pode já começar a orar e perguntar: Senhor, quanto é que eu posso contribuir para a construção da PEC, a construção da sede da PEC? Então, o que Deus colocar no seu coração, você vai nos procurar e vai dizer: pastor, a partir do ano que vem eu quero contribuir com R$30 durante 10 meses, com R$50 durante 10 meses, R$100, né? Ou quem sabe 10 mil, né? O que Deus colocar no teu coração, você pode estar direcionando para esse projeto, um projeto realmente ousado. Louvamos a Deus porque já temos um grupo de irmãos que tem contribuído já para a construção da PEC. Já temos 2 milheiros de tijolo, já temos 20 sacas de cimento, né? E ainda temos mais R$4.000 em caixa para começarmos a construção, né? E a partir desse relatório, eu imagino que logo logo vai se multiplicar e outras pessoas vai estar chegando aí para contribuir. Não poderia deixar, meus amados, para mim poder passar a palavra para o pregador, não poderia deixar de também convidar o deputado Alain para vir aqui na frente
e dar uma pequena palavrinha, né, que ele tem sido muito importante no nosso ministério, tem sido realmente um aliado. No ano passado nós desenvolvemos em parceria aqui uma conferência sobre a jornada da família, e foi uma grande bênção essa jornada da família. Trouxemos o Dr. Shelby e ele ativou muitas pessoas, conselheiros tutelar, delegados, né? Muitas pessoas participaram dessa atividade através da parceria que nós fizemos quando ele era o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Família. Então, eu gostaria que ele desse uma palavrinha rapidamente, tá bom, deputado? Quero saudar essa amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Josimar. Esse é um daqueles irmãos, aqueles amigos mais chegados que irmãos que Deus nos dá nessa caminhada na terra. Quero saudar esta igreja na presença e na pessoa do nosso amado pastor Marcos, a irmã Rose, todos os pastores, todos os representantes da família acriana, da família brasileira. Tive a honra de encontrar aqui o meu querido irmão, reitor Minoro, pastor Cláudio, pastor Evilásio, o James da TV Gazeta, que arrebentou aqui no louvor, meu amigo, meu querido irmão James também. E amados, eu quero ser bem breve, agradecendo em primeiro lugar e louvando a Deus por esta 5ª conferência da APEC. Eu quero ser bem breve com esta palavra. Ela está na 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Vivemos tempos difíceis, tempos em que no Congresso Federal e na mídia brasileira há uma tentativa de reconstrução, de reengenharia social. Eu me refiro a algumas matérias, algumas propostas que hoje tramitam ou no Congresso ou no próprio Supremo Tribunal Federal. Eu quero me reportar algumas delas. Quero falar do projeto de lei 5.003 de 2012, o projeto de lei da identidade de gênero, que estabelece um marco no Brasil para a pregação da ideologia de gênero. E o que é essa ideologia? Nada mais é do que o ensino a começar as nossas crianças, de que elas não nascem com sexo definido. Elas não são nem meninos nem meninas e que podem construir o seu gênero conforme suas vivências. E sabemos que Satanás ele vai em busca, como Paulo escreveu a Timóteo, de desvirtuar a base da sociedade, que é a família, instituída por Deus. E nós vemos uma tentativa muito grande, não só no Congresso, mas de setores da mídia, de grupos empresariais, para tornar a iniquidade institucionalizada no Brasil. Então, uma das guerras que nós travamos foi a retirada da ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação. Hoje, a Lei 13.005 de 2015 não contempla a pregação ou a doutrinação de gênero nas escolas ou nas universidades, porque isso não está no Plano Nacional de Educação. Então isso não pode ser levado para a sala de aula. Outra coisa, o professor que tem em nós o maior apreço e o carinho, porque tem um papel fundamental na educação dos nossos filhos, ele não pode se valer da sua posição de professor, com liberdade de cátedra, para doutrinar as nossas crianças no aspecto da sua orientação sexual. Há uma guerra, queridos. Satanás está tentando desvirtuar a mente das nossas crianças. Nós sabemos que desde o princípio, destruir a inocência das nossas crianças, desvirtuar os valores familiares, quebrar princípios, relativizar o que é inegociável, é uma proposta do diabo. Nós conseguimos barrar isso no Congresso. Aqui no Acre, reunimos com vários
e vários vereadores e câmaras de vereadores. Na verdade, com 18 câmaras de vereadores. E conseguimos retirar essa proposta de 18 dos 22 municípios. Foi uma guerra árdua, mas a batalha continua. Mesmo assim, nós temos vários ataques, como livros aprovados pelo MEC há muito tempo, e alguns aqui se lembram de livros com conteúdo absolutamente inapropriado para as nossas crianças. Daí a importância do trabalho da APEC, a importância de se treinar professores, educadores cristãos, os pais, para que estejam atentos àquilo que os nossos filhos estão recebendo. Eu levei ao ministro da Educação, Mendonça Filho, uma série de livros com conteúdo inapropriado, inclusive o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 79, diz que até mesmo as publicações dirigidas ao público infanto-juvenil devem respeitar os valores da família e a fragilidade moral das crianças. É por isso que a Constituição estabeleceu a classificação indicativa de programas, para que crianças não sejam aviltadas em sua fragilidade moral, emocional, psíquica, por programas inapropriados. Levamos esta relação de livros ao ministro Mendonça e eu fiz um requerimento a ele, em nome do povo brasileiro, do povo cristão brasileiro, que mandasse retirar das escolas brasileiras livros com conteúdo absolutamente inapropriado, sexual, abusivo e até sobre incesto para as nossas crianças. O ministro nos atendeu prontamente. No dia seguinte, chamou a secretaria responsável no MEC pelo acompanhamento e distribuição de livros didáticos e ordenou o recolhimento de mais de 100 mil livros didáticos inapropriados no Brasil. Queridos, nós hoje vivemos outra realidade muito difícil. Tramita no Supremo Tribunal Federal, tramitam duas matérias. Um é um recurso especial 635659, oriundo da comarca de Diadema, no estado de São Paulo, onde a Defensoria Pública pede a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas. O que é isso, queridos? É a liberação definitiva da maconha no Brasil. No Supremo, este julgamento está 3-0 pela liberação da maconha. E você pode dizer, misericórdia, pastor. É a verdade. Recentemente, o ministro Barroso, ao reinterpretar a lei penal em caso de aborto, resolveu acolher o pedido de um partido político, o PSOL, que apresentou um ADPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo, para liberar, descriminalizar o aborto no Brasil até 3 meses de gestação, ou 12 semanas. O que significa? Se o Supremo decidir que o aborto deve ser descriminalizado até 3 meses de gestação, o Brasil estará institucionalizando, legalizando definitivamente o aborto no Brasil. Eu creio que muitos aqui acompanharam um debate que virou uma polêmica, a PEC 181, uma comissão especial da Câmara da qual eu faço parte, estrategicamente. Por quê? Porque nesta comissão que debateu a ampliação da licença maternidade para mães de bebês prematuros, nós inserimos, por ser uma comissão especial de uma PEC, que é uma emenda à Constituição, ou seja, nesta comissão nós podemos emendar o texto constitucional. Nós apresentamos no relatório do deputado Jorge Tadeu Mundalem, meu amigo do nosso partido, e eu aqui não quero falar de partido, eu quero falar de Cristo. Nós colocamos na emenda constitucional que a vida deve ser reconhecida e protegida desde a sua concepção. Ora, fomos atacados de todo jeito. A mídia, a Rede Globo, revistas, jornais nos atacaram e ativistas abortistas nos atacaram de forma assim virulenta. Por quê? Porque nós colocamos na Constituição, no seu artigo 7º, que a vida deve ser reconhecida desde a sua concepção. Mas o que isso significa, pastor? Significa que o aborto não pode ser liberado no Brasil, excetuando-se os casos que já estão previstos no Código Penal. Quando a mãe tem a sua vida em risco por uma gravidez de risco e o médico tem que decidir, e ele precisa interromper a gravidez, provocar o aborto para que a mãe não morra. No caso de estupro, a escolha da mãe, porque muitas mulheres estupradas escolheram ter o filho e são muito felizes, e os filhos são a razão de suas alegrias.
ou como defendeu o Supremo em 2010 no caso de feto anencefalo. Hoje nós travamos essa guerra, aprovamos esse texto na comissão especial e estaremos lutando para levá-lo a plenário. Mas, amados, infelizmente, nós enfrentamos uma guerra contra a mídia brasileira, principalmente, eu tenho que dizer que a Rede Globo de televisão, Revista Veja, Revista Isto É, Jornal Folha de São Paulo, que estão eivados de ativistas pró-aborto, pró-ideologia de gênero, e que tentam desvirtuar o propósito da nossa PEC, da nossa matéria constitucional. Em nenhum momento nós buscamos acabar com as excludentes de licitude previstas no Código Penal, mas proteger a vida para que o Brasil não institucionalize a iniquidade. Ora, quando nós estudamos história, eu peço aqui que vocês reflitam. Todas as nações que institucionalizaram a iniquidade pereceram. Um dos maiores exemplos disso foi Sodoma. Império Romano, Babilônia, Império Medo-Persa, a Grécia, os atenienses. Todos aqueles que institucionalizaram o pecado, a iniquidade, como regra social, pereceram. E os perversos, que são dirigidos, infelizmente, dirigidos pelo diabo, buscam a todo custo institucionalizar no nosso país a iniquidade. Eu quero chamar a igreja ao clamor e ao conhecimento, porque a Bíblia diz que nós perecemos, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Para que nós estejamos atentos a isso, atentos ao que está acontecendo. Eu já vi cristãos, crentes, na minha rede social: deputado, como é que o senhor fez? Sem saber a realidade, sem conhecer, sem buscar se inteirar. Como é que o senhor está proibindo o aborto todo? Não, nós estamos fechando as portas para o mal. Amados, por isso a importância da APEC, de uma associação pró-evangelização das nossas crianças, para o treinamento de pais, para o treinamento de professores cristãos, para o treinamento de educadores cristãos. Porque o mundo jaz no maligno e Satanás está o tempo todo ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. E se nós não estivermos preparados, firmes no Senhor, se nós não tivermos homens e mulheres de Deus naquele congresso, o diabo prevalecerá. Vocês sabem por que eles tentam no Supremo aprovar as suas propostas? Porque na Câmara eles não aprovam. Porque a nossa frente da família, que tem 330 deputados, a frente evangélica com mais de 290 e a frente católica com mais de 120, não permite que passe. Então estejam em oração pelas nossas vidas. É uma batalha, é uma guerra, é um patrulhamento contra nós e uma tentativa virulenta de tentar desvirtuar o nosso trabalho. Mas a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que Deus abençoe essa conferência, que Deus abençoe a PEC e que juntos vençamos a batalha em amor às nossas crianças. Deus abençoe, pastor. Meus amados, sem mais delongas, gostaria de convidar o Dr. Leandro Tarrataca. Dr. Leandro Tarrataca é mestre, doutor em teologia, pastor da Igreja Bíblica Brasileira na cidade de Mogi das Cruzes, né? Tem vários livros publicados, é reitor da faculdade ABK, lá em Mogi das Cruzes. E eu estava conversando com ele, ele disse: pastor, infelizmente eu conheço pouco o Brasil, conheço mais os Estados Unidos, eu conheço mais estados dos Estados Unidos do que aqui o Brasil. Então, para vocês terem ideia, né? Então, ele é conferencista, internacional, ele também, além disso, é coach, né? Ele pode, se tiver tempo, dar uma palavrinha sobre coach, o que é ser coach, né? Se você tem dúvida, ou procura ele particularmente, né? Eu gostaria de convidar o nosso querido pastor, lá da Igreja Batista Filadélfia, para vir aqui à frente e orar pelo pastor Leandro Tarrataca, para que Deus esteja usando poderosamente, assim como ele usou no dia de ontem. Pode vir, pastor. Amém, boa noite a todos. Estenda a sua mão, vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa conferência. O Senhor continue usando o teu filho de forma poderosa, fala nos nossos corações, Senhor. Abençoa todas as famílias daqueles que estão aqui presentes, Senhor. Estenda a tua mão poderosa e fala aos nossos corações, é que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. As crianças de 7 anos para baixo
teremos uma salinha aqui ao lado, tá? Então as crianças de 7 anos para baixo hoje tem salinha, tá bom? Você pode ir lá na salinha, missionário Eloíma vai estar lá, tá bom? Boa noite, meus queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos, amém? É uma imensa alegria estar mais uma vez com vocês e ter conhecido novos amigos durante a nossa breve estada aqui no Rio Branco e também a alegria de rever amigos de outras ocasiões. É minha terceira vez aqui no Acre e eu repito, o melhor do Acre é o povo acreano. É um povo cordial, é um povo que tem uma atitude de serviço que eu me sinto, como disse o apóstolo Paulo, um anjo de Deus aqui. Só falta desenrolar um tapete vermelho onde eu chego. Quando eu voltar para casa, minha esposa Julie vai ter trabalho de me pôr no lugar. Eu vou começar a achar que sou mais importante do que realmente sou. Mas nessa noite quero agradecer a exposição feita pelo deputado. Deus abençoe vocês. É um terreno muito pegajoso, esse universo político partidário, nós sabemos disso, mas precisamos orar e valorizar quando um trabalho é feito em favor da família e da fé cristã. Agradeço nosso irmão reitor também pelo trabalho que tivemos hoje lá na universidade. Foi muito oportuno. E a todos os pastores que estão presentes, ao pastor Josimar mais uma vez pelo convite, pastor Marco que abre a igreja continuamente. Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu gostaria de começar fazendo um convite. Você viaje comigo numa história que talvez para alguns aqui, especialmente os mais jovens, vão achar uma história bizarra, surreal. O que acontece é que eu cresci numa área rural em Suzano, na zona leste de São Paulo, e nós não tínhamos telefone em casa. O telefone era muito, muito caro. Quando precisava receber um recado de alguém, ligava para o vizinho e deixava. Quem já passou por isso? Dá uma cena aqui. Pois era assim. Então deixava lá um recado, olha, da Casas Bahia, tô ligando aí porque pagaram no dia, uma coisa assim. E você sabe que então eu me converti aos 14 anos de idade, porque meu avô, como disse, ele era um imigrante português, muito religioso, mas zero de relacionamento com Deus. O filho dele, Denelci, casou-se com Hilda e tiveram 2 filhos. Graças a Deus, meu irmão ficou com o nome Denelci. E a gente chama ele de Júnior até hoje. Acontece que meu pai, num vazio existencial imenso, acabou lidando com as suas dores, fazendo uso do álcool. E se tornou um homem alcoólatra. Eu cheguei no limite, próximo ali dos 14 anos de idade, da angústia, porque houve uma dissolução no matrimônio dos meus pais, e eu achava que a única saída era tirar minha própria vida. Eu queria morrer. Aos 14 anos de idade, veja a importância de se alcançar crianças e adolescentes com a mensagem do Evangelho. Era uma quinta-feira, e eu achava que aquele seria o dia para dar cabo da minha própria vida. Alguém bate no portão. Era um coleguinha chamado Fábio. E o Fábio, eu disse assim: Leandro, eu quero te fazer um convite. O Fábio era crente evangélico protestante, não gostava disso, mas gostava do Fábio. Eu disse: o convite é para quê, Fábio? É para ir em coisa de crente? Eu não gosto de crente, não quero nada com crente. Ele disse: mas vai ter muita menina bonita lá. Quando você é adolescente, você quer morrer, mas seus hormônios estão à flor da pele. O que custa conhecer uma menina bonita antes de morrer? E fui. E hoje eu digo com um sorriso que Fábio mentiu. Não tinha uma. Claro, a minha esposa não estava lá. Mas eu encontrei algo que sinceramente eu não procurava. Eu deveria até reconstruir essa frase. Eu não encontrei. Eu fui encontrado por Jesus, o Salvador. Isso mudou a minha vida de tal maneira. Então,
Logo em seguida eu fui para um retiro, era um acampamento de crianças e adolescentes, nós fazíamos em escolas públicas. 2 dias depois, era um acampamento de carnaval, eu precisava falar com a minha mãe, dar um alô para ela, dizer como é que estavam as coisas. E veja você, eu nunca tinha falado ao telefone com a minha mãe, não tínhamos telefone. Minha mãe me deu um punhado de fichas, os mais novos que não sabem o que é, um negócio que parecia moeda que a gente punha no telefone para falar. Fui até um orelhão que tinha dentro da escola, liguei para a vizinha, dona vizinha, que é o Leandro Tarrataca, pode chamar a dona Hilda, por favor? Posso? Ali uns minutinhos, vem uma mulher e a história começa a ficar bizarra, porque aí alguém fala do outro lado, alô, e eu não reconheço a voz. Eu falei, alô, quero falar com a minha mãe Hilda, e a voz, uma voz de pato, dizia, é ela. Eu falei, não, não é ela. E aí a voz de pato disse, e aí também não é o meu filho. E aí em poucos minutos nós começamos a trocar ofensas ali, porque nem eu reconhecia a voz dela, e nem ela reconhecia a minha voz. É bizarro um negócio desse, não é? Mas sabe, a maior tragédia não é um filho não reconhecer a voz da mãe, ou a mãe não reconhecer a voz do filho. A maior tragédia é uma pessoa passar a jornada na vida e não reconhecer a voz de Deus. Martinho Lutero tinha esse problema. Como reconheço a voz de Deus? Ele não reconhecia a voz de Deus. A igreja institucionalizada não mais reconhecia a voz de Deus. E ao contrário do que pensam alguns, imaginam que a reforma protestante se deu num pub alemão enquanto eles tomavam cerveja e diziam, vamos reformar a igreja? Não foi assim que aconteceu. Aconteceu com a angústia da alma de um homem desesperado para descobrir como poderia ele agradar a Deus, como poderia ele ouvir a voz de Deus. E ele dormia no chão frio no inverno, ele se autoflagelava, se automartirizava, ficava dias sem comer, noites sem dormir, tinha visões terríveis e assustadoras, com acusações satânicas durante a noite. Mas um dia, dentro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele leu que a justiça de Deus se revela de fé em fé, porque o justo viverá pela fé. Isso mudou a vida desse homem. Ele redescobriu um ensino que impactara muitos e muitos anos antes. Não apenas o apóstolo Paulo, mas Agostinho e tantas outras pessoas. Imagine você que ele chega a afirmar depois disso, e falamos disso na noite passada, que a frase, a expressão que ele mais detestava na Bíblia era a justiça de Deus. Porque todas as vezes que ele lia a justiça de Deus, ele imaginava o que? Um Deus carrancudo, iracundo, pronto para punir os pecadores. Mas quando ele entendeu que a justiça de Deus se revela de fé em fé, porque o justo vive pela fé, a justiça de Deus passou a ser uma declaração de amor, porque os méritos de Cristo por meio da fé eram creditados na conta do pecador, que justificado por Deus é feito filho. Veja quão libertador é isso. Você pode imaginar o peso que saiu das costas de Lutero, porque agora Lutero reconhecia a voz de Deus. Mas um dia, na cidade de Wittenberg, aparece um vendedor de indulgências, chamado Johann Tetzel. E dizem que ele era excelente vendedor. Ele criou até um marketing agressivo, com jingle, com música. Ele dizia que cada vez que uma moedinha caía no fundo da caixinha, uma alma saía do purgatório. Você consegue imaginar como Lutero se indignou com isso? Você pode imaginar a indignação
de Lutero? Porque quando se ouve a voz de Deus, e se ouve as muitas vozes que se contrapõem à voz de Deus, isso deveria produzir naquele que ouviu a voz de Deus uma ira santa, justa e a capacidade de se indignar. As pessoas se enganam quando acham que ser cristão é ser passivo e completamente indiferente ao mal. Pelo contrário, nós continuamos e temos ainda mais a sensibilidade e a capacidade de nos indignarmos com o que está errado. E o que faz Lutero? Como responde Lutero àquela ofensa tão grande? Ele, sabedor agora por ter ouvido e reconhecido a voz de Deus, que o justo vive pela fé, como poderia ele tolerar a venda de indulgências? Ele então coleciona suas 95 teses e prega essas teses no dia 31 de outubro de 1517, nas portas do castelo igreja de Wittenberg. E por que nessa data? Porque Lutero foi um homem brilhante, um homem comum, mas brilhante. Era uma data em que muitas pessoas afluíam à igreja, porque era o dia de Todos os Santos, que antecedia a data de finados. Você sabe, não existia Facebook, não existia rede social, não existia Twitter, não existia Instagram, não existia Snapchat, nada disso. O lugar que você colocava as informações para que as pessoas tivessem acesso e pudessem interagir com o conteúdo era lá na porta da igreja. Então ele usou o que nós poderíamos chamar o Facebook dos seus dias. Foi lá e colocou a mensagem, suas 95 teses. Mas sabe, isso poderia ter caído no esquecimento rapidamente. Porque nas teses de Lutero ele não apresentou 5 solas. Sola fide, só a fé. Sola escritura, só a escritura. Solo Cristo, somente Jesus. Sola gratia, somente a graça. Soli Dio gloria, somente a Deus seja glória. Não é o que está nas 95 teses. O que está nas 95 teses é um questionamento de quem é que tem autoridade para perdoar pecados. Qual é o valor de comprar indulgências? Qual é o valor desse sola ecclesia, da igreja ter toda essa autoridade? Ele questiona isso. Poderia ter caído num esquecimento, mas não aconteceu assim. Ao questionar a autoridade do Papa, o Papa ficou furioso. Era o homem mais poderoso daqueles dias. E ele tinha o seu títere, ele tinha o seu boneco manipulado, que era o imperador Carlos V, imperador de Roma. Veja o tamanho disso. Ele é exortado a voltar atrás, a dizer, não era bem isso, eu postei errado, deixa que eu apago isso aqui. Mas como poderia voltar atrás alguém que ouviu a voz de Deus? Ele não se retrata. Então, em 1521, eles organizam aquilo que ficou conhecido como Dieta de Worms. Em janeiro, o imperador de Roma abre Dieta de Worms. As mulheres vão gostar dessa. Sabe por que chama dieta? Sabe por quê? Dieta, a palavra dieta aparece, a primeira vez que sabemos, vem do grego, no texto de Esopo, numa de suas fábulas. Acontece que o corvo viu o cisne e ficou tão encantado com a beleza do cisne, que ele disse assim, bom, se eu comer como o cisne, praticar o que pratica o cisne, viver onde vive o cisne, em pouco tempo eu deixo ser corvo e viro cisne. Quer dizer, se eu seguir a mesma norma, a mesma dieta, não funcionou com o cisne, ou aliás com o corvo, e não funciona hoje o negócio da dieta. Tá vendo como é que é? Agora você entendeu porque não funciona. Mas dieta significa uma norma. Então a norma de Worms, essa assembleia, tinha o objetivo de julgar Lutero. Bem, ele chega em abril. Dia 17 de abril, ele é constrangido diante da sua produção literária. Você é o autor desses livros aqui. Ele reconhece, você nega o que está escrito aqui, e então ele pede um tempo. Se retira por um dia. Se você está comigo aí, diga amém. Pode até tirar um cochilo, só não pode roncar, tudo bem? Ele pede um dia.
para pensar no assunto. Porque veja, ele está diante do risco da excomunhão. Quer dizer, poderia ser morto, poderiam dilapidar os seus bens. E ele conversa com seus conselheiros. Diz os biógrafos, ele ora, ele pensa. No dia seguinte ele retorna à presença da Assembleia de Worms ou Dieta de Worms. E aqui o que diz Lutero, eu gostaria da sua atenção. A não ser que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, pois não confio nem no Papa, ou em concílios por si sós, pois é bem sabido que eles frequentemente erraram e se contradisseram. Sou obrigado pelas Escrituras que citei, e minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro, nem correto agir assim, contra a consciência. Eis-me aqui, que Deus me ajude. Amém. Se considerarmos o adjetivo sola e o substantivo escritura, que está no latim, no caso ablativo, e essa tecnicalidade quer dizer o seguinte: que só sabemos que Jesus é o nosso Salvador pela fé e unicamente pela fé, porque as Escrituras sagradas nos dizem assim. E ora, se a Escritura é a palavra de Deus, que é o que Lutero estava dizendo, ele estava dizendo: eu estou sozinho nessa. Eu não posso recorrer à autoridade do Papa, eu não posso recorrer à autoridade eclesiástica, eu não posso recorrer à autoridade política, eu só consigo encontrar sustentação para a minha afirmação de que o justo viverá pela fé, é justificado pela fé em um único lugar: a palavra de Deus. Ele diz: e por isso eu sou prisioneiro da Escritura. Deixa-me te fazer uma pergunta nessa noite. Somos nós prisioneiros da Escritura? Veja, isso não é pejorativo. É que se ouvimos a voz de Deus, se entendemos que a voz de Deus está na Escritura, como bem definiu B.B. Warfield, um teólogo tão profundo, olha o que ele diz sobre a Escritura. Quando a Escritura fala, Deus fala. Será que vemos ainda assim? Será que pensamos assim? Quando a Escritura fala, Deus fala. Isso resolve a ideologia de gênero para nós. Isso resolve como é que as famílias devem se relacionar, qual deve ser a natureza do casamento, qual deve ser a natureza do ministério, como devemos lidar uns com os outros, como honramos a Deus. Se a Escritura fala, Deus fala. Lutero era mais rebuscado. Ele definiu assim: a Escritura é a norma normanda e não a norma normata. Não é bonito isso? Não vai pôr o nome no filho disso, hein? Norma normanda, não norma normata. Quer dizer o seguinte: a Escritura normatiza tudo, mas nenhuma norma normatiza a Escritura. Somos nós reféns da palavra de Deus? Meus queridos, nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. E se não voltarmos à raiz, à essência disso, de que embora a substância da reforma é a justificação pela fé. Somos salvos pela fé e pela fé somente. Mas o elemento formulador da nossa fé é a Escritura. Precisamos da Escritura. Porque seremos questionados todos os dias: como é que você sabe o que você sabe? De onde vem isso? Era essa a pergunta para Lutero. E nós vamos nos apoiar em quem? Numa sociedade que é conhecida como a sociedade líquida?
uma sociedade que se deforma a cada dia, a quem vamos recorrer? Nós somos reféns da Escritura. Os jovens, adolescentes, os nossos filhos, eles serão testados na escola, na faculdade. Quantos aqui estão na faculdade? Deixa eu ver. Ótimo. Quando os nossos jovens entram na faculdade, eles vão ser testados imediatamente. Mas sabe o que surpreende? Eles não serão testados pelos professores. Não. Eles serão testados pelos pares. As primeiras pessoas que vão colocar na parede o aluno é o outro aluno. Escuta, você acredita mesmo nesse negócio? Quando eu me converti, que era adolescente, naquela época, algumas denominações, ainda hoje é assim, tinham um jeito próprio de se cumprimentar. A paz do Senhor, não é? A Assembleia de Deus até hoje me parece que ainda cultiva isso. Eu tinha um amigo que era da Assembleia de Deus, e aí passaram vários jovens e disseram a ele: paz do Senhor. E ele falou rapidinho para a paz e amor. Ele tinha vergonha. Ele está sendo testado. E os nossos jovens e adolescentes serão testados. No nosso trabalho nós seremos testados. Nosso ministério será testado. Eu fico horrorizado de ver que a internet, me desculpem a palavra chula, se tornou o pinico do mundo. E todos distribuem o que querem ali. E as pessoas formulam suas doutrinas e concepções a partir do que encontram na internet. Inclusive de falsos mestres e profetas e falsos professores da Bíblia que vão corrompendo a nossa consciência. E quando nós estamos diante disso, precisamos responder a uma simples pergunta: somos prisioneiros, reféns da Escritura? Você é, na sua tomada de decisão, quando você olha para sua casa, para sua família. Recentemente, eu como um pastor, estava com um casal orientando, e eles estavam no limiar de um divórcio, uma situação que não parecia tão complicada de ser resolvida, e eles estavam insistindo naquilo. Eu apontei para a Bíblia e disse assim: você não quer saber o que Deus pensa sobre isso? Me olharam nos olhos e disseram: não, eu quero saber o que eu penso disso. Abra sua Bíblia para entendermos o valor e a natureza da Escritura. A Julie está de olho ali para eu não passar do horário, tá, né? Controlando. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Já tivemos uma introdução pelo nosso irmão pastor Alain, que leu o mesmo contexto. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 12 ao 17. Ao 17. Se você encontrou, por favor, diga amém. Palavra de Deus diz assim: ora, aliás, diga-se de passagem, isso vem no contexto do que o irmão leu anteriormente, falando dos homens dos últimos tempos, como eles seriam ingratos e irreverentes. Depois de escrever o problema, Paulo então dá sequência dizendo assim: olha, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, a segunda carta a Timóteo, escrita por volta do ano 66. Paulo foi martirizado no ano 67, e ele está escrevendo essa carta para um jovem aprendiz, Timóteo. E são as últimas palavras de Paulo. Nós valorizamos muito as primeiras palavras de alguém.
Quem tem filhos pequenos aqui sabe o que eu digo. Quando nós ouvimos as primeiras palavras dos nossos filhos, não é? Ou como eles vão descrevendo a vida, como eles tropeçam nas suas palavras. A primeira vez que diz papai, a primeira vez que diz mamãe. Algumas vezes eles estão dizendo papá, que é comer, mas a gente já diz que é papai. Mamá, que é mamãe, a gente diz que é mamãe. E nós ficamos encantados com aquilo. Até hoje lembro do meu filho Leonardo na mesa, e a gente insistia com ele para comer legumes e vegetais, e depois de comer, ele levantou os bracinhos, era pequeno, e disse assim: papai, olha aqui os meus molúsculos como estão. E a gente entesoura tudo isso. Mas novamente, como um pastor, eu visito hospitais, UTIs, e eu ouço as últimas palavras de pessoas. Algumas vezes é: pastor, diga para minha esposa que eu a amo. Pastor, peça perdão aos meus filhos. Outros: eu preciso de Jesus, eu estou desesperado. Eu ouço as últimas palavras. Ou aqueles que não têm nenhum interesse no evangelho e nada. As últimas palavras de alguém são as palavras mais importantes. E aqui na carta de Paulo a Timóteo, nós temos as últimas palavras do apóstolo. E o que diz ele? Ele diz: tu, porém, permanece no que você aprendeu. Você aprendeu, no contexto da carta nós sabemos, da tua mãe Eunice, da tua avó Lloyd. O judeu, ele tinha um grande apreço pela palavra de Deus. Eles tinham um ditado que dizia assim: a criança tem que aprender a Sagrada Escritura mesmo enquanto ainda está nas fraldas e enquanto bebe os primeiros goles de leite. Olha o valor da PEC. Olha, enquanto está na fralda, enquanto vai tomar os primeiros goles de leite, tem que aprender a Escritura. E eles diziam mais: a criança pode esquecer o próprio nome, mas não pode esquecer a lei de Deus. E Paulo está dizendo: Timóteo, guarda isso, lembra isso, porque a Escritura é a palavra de Deus. Ele estava dizendo: a Escritura em contraste com os ensinos gnósticos, a Escritura em contraste com os ensinos dos místicos, dos legalistas, é a Escritura, é só a Escritura. E aqui nesse texto que lemos, e rapidamente eu vou apresentar para vocês a divisão natural do texto, do valor da Escritura, e por que só a Escritura, e por que sabemos o que sabemos. E a Julie já bondosamente me deu um aceno ali. Você me dá 5 minutos, por favor, levante sua mão. 5, 10, 15, 20, 25. Não, eu vou honrar o tempo, a gente tem a formatura ainda. A primeira coisa que nós notamos é: a Escritura pode tornar sábio para a salvação. A Escritura traz a informação da salvação. É a Escritura, não podemos desprezar isso. Há um escritor chamado, já falecido, A.M. Chirwin. Ele escreveu um livro chamado The Bible in the World Evangelism, a Bíblia no mundo da evangelização. Ele compartilha algumas histórias, e eu caminho já para a minha conclusão. Eu vou compartilhar algumas dessas histórias com vocês. Uma delas, ele conta a história de uma jovem que era uma enfermeira. Essa enfermeira, num hospital, ela gastava o seu tempo vendo as pessoas falecerem ali e pensava qual é o sentido da vida. E por conta disso ela leu vários filósofos. Ao ler vários filósofos, ela apenas se deparava com mais negatividade, mais abstração da realidade, mais falta de propósito. A Bíblia, ela estava convencida de que não queria ler. Um amigo tinha convencido que a Bíblia era um livro cheio de contradições e sem valor para a vida. Acontece que um dia deixaram uma Bíblia ali, um Novo Testamento para um enfermo. E o Novo Testamento ficou. Por uma providência divina, ela se sentiu atraída por aquele livro, como um metal é atraído por um ímã. E ela leu. E ao ler o texto de João capítulo 18, versículo 37, que diz assim: respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E essa moça descreve assim: naquele momento brilhou e reluziu a palavra verdade, e todo o meu ser reduziu com a pura verdade. E ela foi transformada. A Escritura apresenta a salvação.
Segundo, a Escritura ensina. O texto nos diz, útil para o ensino. É uma beleza, C.S. Lewis já costumava dizer isso, que o cristianismo ou a Bíblia tem uma pedagogia própria, não é? Você pode pegar o homem mais brucutu, ogro, grosso que você conhece, apresente o Evangelho a ele, deixe ele conhecer o Evangelho, e o Evangelho o transformará num cristão, em alguém semelhante a Jesus. A Escritura ensina. É claro que a nossa fé não é a fé num livro, é a fé numa pessoa, é a fé na pessoa de Jesus. Mas há um único livro que nos apresenta, com todas as letras e certezas, quem é Jesus. E esse livro é a Bíblia Sagrada. É por isso que em países totalitários, eles proíbem duas coisas, basicamente: a entrada de armas e a entrada de Bíblias. Armas porque você pode fazer uma revolução nas ruas, e a Bíblia porque faz uma revolução no coração do homem. Terceiro, a Escritura repreende. Não porque a Escritura fica apontando os nossos erros, mas porque a Escritura nos dá um modelo para a vida, nos dá uma referência de como deveríamos viver. Me permita mais uma história. Ele conta que no interior de Minas Gerais, um homem chamado Antônio, de uma maldade interior tão grande, ele vai até a cidade e compra um Novo Testamento. Sabe para quê? Para queimar em casa num fogareiro, numa salamandra que ele tinha. Chegou em casa, está apagada a salamandra. Depois ele bota fogo e enfia o Novo Testamento lá dentro. Não queima. Ele deduz que não está queimando por causa da capa. Então ele tira o Novo Testamento do fogo, dá uma sopradinha nele, abre e bota de novo lá, só para pôr fogo. Só que ele vê que está na página das bem-aventuranças. Ele lê: bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Atraído por isso, ele retira aquele Novo Testamento e começa a ler. Ele lê e lê e lê a noite toda. Quando a manhã chega, ele dá um salto da sua cadeira e diz: eu creio, eu creio. É a Escritura, é a linda, santa Escritura. A Escritura corrige. Tudo deve ser testado sob a luz da Escritura. Não é que nós não damos atenção a outras ciências, nós damos. Nós ouvimos o que tem a dizer os antropólogos, os psicólogos, os sociólogos, os atelólogos, todos. Mas nós testamos tudo à luz da Escritura, porque nós somos reféns da Escritura, amém? Você é refém da Escritura? Uma última história, eu vou fechar com ela. Dizem que um bandido um dia na Espanha encontra um colportor, vendedor de Bíblias. E sob a mira de sua arma, ele obriga o colportor a queimar os seus livros. O colportor abre a sua bolsa e ele vendia Bíblias em fascículos. E eles para o bandido: tudo bem, mas antes de queimar eu posso ler? O bandido não viu mal nenhum, achou que ia ser entretido, por isso pode. E o homem começou. Primeiro fascículo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O bandido diz: não queima esse é bom, põe do lado. Tirou. Pegou outro fascículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vos passo a apresentar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver a... Não queima esse é bom, põe do lado. Pegou o terceiro fascículo, as bem-aventuranças. A história diz que o bandido falou: dá esses livros aqui. Botou numa sacola e foi embora. Anos mais tarde, é assim, por isso se sabe dessa história, esse homem retorna ao mesmo lugar. Diz: hoje eu sou um pregador do Evangelho, porque os livros que carreguei um dia dessa cidade mudaram a minha vida. A Escritura, ela educa. O apóstolo Paulo diz: a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Todas as pessoas justificadas pela fé, veja, não pelas obras, mas justificadas pela fé, pela instrumentalidade da Escritura, conhecem Jesus, desejam servir. É a consequência lógica.
Olhamos na história e vemos o que em Agostinho? Que aquele devasso se torna o bispo de Hipona, ele quer servir. Olhamos para um monge perturbado, Martinho Lutero, e ele quer traduzir a Bíblia e colocar na mão do povo, ele quer servir. Olhamos para um clérigo inglês confuso, John Wesley, nasce de novo ao ler o prefácio de Lutero à carta aos Romanos, e o que ele quer fazer? Ele quer servir. Você é refém da Escritura? Há no seu coração desejo de viver pela Escritura, de servir? Essa é uma ótima oportunidade. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, disse assim: piedade não demonstrada é impiedade. Deixe que sua fé seja tão constante e natural como o sangue que corre nas suas veias, porque um Deus vivo deve ser servido de maneira viva. Sola fide, somente a fé. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola gratia, somente a graça. Solo Cristo, somente o Cristo. E soli Dio glória, somente a Deus seja a glória. Deus abençoe você. Amém. Meus queridos, cumprimento a todos com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pela vida do pastor Leandro Tarrataca. Que Deus continue abençoando a sua vida, usando-o como um instrumento afinado para o crescimento do seu reino aqui na terra. Deus abençoe pastor Leandro, a sua família, seu ministério, seus projetos acadêmicos, e muitíssimo obrigado pela cooperação valiosa nesta 5ª Conferência Estadual da APEC. Queridos, como divulgamos ontem, muito obrigado, pastor. A APEC é um ministério de fé e depende de Deus para suprir todas as suas necessidades, inclusive as financeiras, mediante a oração e contribuição de igrejas e contribuições individuais. E nós louvamos ao Senhor porque temos testemunhado o cuidado divino e a aprovação dele, do Senhor, a esta abençoada instituição. A APEC é uma missão de fé sustentada por crentes e igrejas cujos corações o próprio Senhor inclina para, como amigos das crianças e da APEC, servirem como voluntários, como intercessores e também como doadores. E neste momento, com o aval do pastor desta igreja, reverendo Marcos Lopes, nós queremos convidar a você a realizar uma oferta de amor dentro daquilo que Deus tem colocado no seu coração, de acordo com a generosidade e o sentimento cristão do coração do povo de Deus. Então todos nós somos convidados a virmos à frente ao ofertário, depositar uma oferta de amor para o sustento deste trabalho. Se os irmãos quiserem estar em pés, né? Acho que fica melhor para descansar também um pouco de algum tempo sentado. Estejamos em pé, portanto, e você que trouxe a sua oferta, neste momento vem à frente e deposite-a nestas caixas, né? Neste ofertário. Enquanto isso, nós ouviremos um breve louvor com este abençoado ministério de louvor e adoração aqui da igreja. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Que maravilha! Você pode tomar o seu assento. Nós queremos também agradecer a todos que nos assistem pela rede social. A transmissão está sendo realizada ao vivo desde ontem, mas agora estaremos finalizando a transmissão pelo Facebook. Então, a todos que nos acompanharam, muitíssimo obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. Queridos, nós vamos agora a um momento muito especial. Daremos início à cerimônia de formatura das turmas deste ano dos seguintes cursos da APEC. O curso básico, que é o treinamento informal para o Ministério Infantil, o curso denominado TIME. E o que é o TIME? É um treinamento, como o nome já diz, informal para pais, professores e líderes que ministram às crianças semanalmente. O curso ele adota currículo de lições orientadas ao ministério regular com crianças
em creches, escolas, clubes bíblicos, classes nas igrejas, etc. O ponto central de cada aula é a contação da história bíblica, servindo como padrão do desenvolvimento e aplicação às crianças alcançadas pelos seus professores. Nosso muito obrigado a todos os pastores, missionárias, professoras que colaboraram nas aulas regulares do time. E eu gostaria que a turma do time ficasse agora em pé, por gentileza. Todos estes formandos que estão chegando a este momento especial. A turma do time que tem o nome Herdeiros da Visão. Eu pediria uma salva de palmas para este grupo tão belo de 22 formandos. Muito obrigado, turma. Podem tomar assento. Nós também teremos em ato contínuo a colação de grau, a formatura do curso intermediário, denominado Capacitação de Professores para o Ministério com Crianças, CPMC. Esse curso que forma professores para um ministério frutífero entre as crianças, dentro e fora da igreja local. A proposta curricular do CPMC envolve o ensino de metodologias para a evangelização das crianças, oferece recursos para ajudar as crianças já salvas a crescerem no conhecimento da palavra de Deus e capacita para a organização e direção de um ministério frutífero entre os pequeninos. Igualmente, nós agradecemos aqui, rendemos homenagens aos professores que também colaboraram nos ensinamentos para esta turma do CPMC. Eu gostaria que ela ficasse também em pé. A turma Brilhe Entre as Crianças. Uma salva de palmas para a turma do CPMC. Muito obrigado, queridas. Queridos, tomem seus assentos. E neste momento, nós convidamos para compor a mesa dos trabalhos as seguintes autoridades. Pastor Josimar da Silva Lima, diretor estadual da APEC, também vice-presidente do Diretório Estadual da Sociedade Bíblica do Brasil, membro da Primeira Igreja Batista Regular de Rio Branco. Queremos também convidar o reverendo Marcos Lopes, presidente da Igreja Batista Memorial, igreja anfitriã do curso Time e também igreja que nos acolhe nesta 5ª Conferência Estadual da APEC. Queremos convidar o pastor Roberto Rodrigues Casas, ele que é presidente da Comunidade Batista Acreana, igreja anfitriã do curso CPMC e membro do Conselho Representativo Estadual da APEC. Queremos convidar também pastor Alan Rick, ele que é servo do Senhor, deputado federal e também preside a comissão ali na Câmara dos Deputados em defesa da vida e da família. Para tomar assento, queremos convidar pastor doutor Leandro Tarrataca, presidente da Igreja Bíblica Brasileira e palestrante desta 5ª Conferência da APEC. Convidamos também professor doutor Minoro Martins Quimpara, reitor da UFAC, membro da Igreja Presbiteriana e também dos Gideões Internacionais no Brasil. Por fim, convidamos a professora Jenny Nunes Saraiva, ela que é membro da coordenação geral do Departamento de Crianças da Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco e professora dos cursos Time e CPMC. Composta esta mesa com as autoridades que nos auxiliarão nesse trabalho memorável, com a palavra convidamos o diretor estadual da APEC, pastor Josimar Lima, que fará seu pronunciamento. Bom, meus amados, eu quero ser bem breve. O meu discurso eu já dei para eles nas turmas, né? Somente parabenizá-lo pela persistência, coragem. Eu sei que enfrentaram grandes desafios, mas estiveram conosco todo esse ano. E o meu desejo é que Deus continue abençoando o ministério de vocês e que muitas crianças venham ser ganhas para o Senhor através das vidas de vocês.
eu quero deixar o versículo de Mateus, capítulo 18, né? E o versículo que está aí atrás, versículo 14, o que diz? Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, não é desejo de Deus, de fato, que as crianças venham se perder. E para elas não virem se perder, é necessário que então vocês vão até elas e alcançar para o Senhor. Então, essa é a minha palavra e de gratidão, né? Porque vocês foram realmente persistentes. Alguns tiveram suas dificuldades, tiveram que chegar lá de bicicleta, no meio do curso levaram a bicicleta do rapaz, mas foi persistente, de ônibus, estava lá, né? Outros chegaram e disseram, pastor, não tenho condições de manter, porque a minha igreja não conseguiu, né? Não quer manter a gente aqui no estudo e tal. Não é por isso que você vai desistir, tem a bolsa, né? E chegaram até o final. Então, parabéns e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Deus abençoe o pastor Josimar, todas essas iniciativas de formação de evangelistas de crianças nestes cursos oferecidos pela APEC. Neste momento, nós queremos convidar também para fazer uso da palavra o orador que falará em nome das duas turmas, evangelista de crianças Edson dos Santos Filho. Boa noite. Depois de ouvir uma mensagem dessa e uma mesa dessa, não tem como ficar nervoso, né? Mas vamos aqui. Eu escrevi algumas coisas. O pastor Josimar falou para mim falar um pouquinho de meia hora aqui. Posso, pastor? Estou brincando. Mas eu vou pegar aqui meu celular e vou ler um texto que escrevi pequeno, de gratidão a Deus por este curso e por conhecer a PEC e por conhecer o CPMC. O curso CPMC e o time foi um curso que nos despertou e ampliou a nossa mente em relação ao ministério com crianças. Ao longo desses 9 meses de curso, em todas as aulas, aprendimos uma coisa nova. Professores altamente qualificados que nos ensinavam e nos confrontavam sobre a importância da preparação da aula para os nossos pequeninos. Mostrou-nos também como levar uma criança a Cristo. É tão importante quanto levar um adulto ou um jovem. A palavra hoje é de agradecimento a Deus. A palavra de gratidão. Porque Deus nos capacitou até chegar aqui neste momento. Não foi fácil. A pessoa que foi roubada fui eu. Ao longo do curso eu ia, embaixo de chuva ou não, nós íamos, Deus nos fortalecia. A vontade chegou no meio do caminho de desistir. Mesmo vendo este ministério de crianças sendo desprezado pela igreja, sendo desprezado pelas pessoas. Confesso que o curso CPMC, ele ampliou a minha mente e revolucionou a maneira como eu tenho que tratar com as crianças. A maneira como temos que tratar com as crianças. Quando eu cheguei aqui, eu observei tantas mulheres de amarelo. Eu procurei um homem, graças a Deus tem um ali. Mas louvado seja o Senhor pela vida dessas mulheres que Deus tem levantado ao longo da história. Mas aqui vai o meu convite. Homens, se levante para dar aulas para nossas crianças. Elas precisam de referenciais como homens dentro das salas, das classes de EBD e nas ruas evangelizando. Louvamos a Deus pela vida de todas as mulheres, mas também eu venho aqui falar para vocês hoje, homens, se levante no meio da igreja para que nossas crianças tenham outros homens ensinando. Muito obrigado, pastor Josimar, obrigado à PEC, obrigado a todos que oraram por nós e continuem orando, porque hoje é uma grande missão de colocar em prática tudo que aprendemos, que não é fácil. Deus abençoe. Meus queridos, nós iremos agora realizar a entrega dos certificados com a chamada nominal dos alunos, a começar pela turma do curso básico time. E eu peço aos formandos que subam a plataforma pela escada aqui à minha esquerda. Após receber o seu certificado, podem descer pela escada logo ali à direita, tá bom? Então nós iremos fazer a chamada nominal a partir de agora.
para recebimento de certificados da turma Herdeiros da Visão do time Treinamento Informal para o Ministério Infantil. Axa Kelny Nunes da Silva. Antônia Marines Cordeiro da Silva. Antônia Souza da Silva Silvério. Informado que a Antônia Souza não pôde comparecer. Ariane Souza de Oliveira Lopes. Bruna Keren Nunes da Silva. Débora de Oliveira Soares. Débora Karen Cavalcante Costa. Querida colega de trabalho, minha amiga, Deus abençoe a Débora Karen. Helenice Fres Carvalho. Érica Sandrine Pinheiro da Costa. Francisca Avelino Nunes da Silva. Gabriele Moreira Martins. Iracélia de Souza Arruda. Os formatos que a Iracélia não pôde comparecer. Marcos Vinícius de Souza Reis. E aqui eu reforço a recomendação da fala do Edson para que mais homens integrem cursos como este. Vocês são fundamentais também para o crescimento deste trabalho. Michela de Almeida Lima Araújo. Raimunda de Lucena Dantas da Costa. Renata Nogueira Colaça Pires. Minha colega de trabalho, minha amiga e irmã em Cristo. Que Deus abençoe, Renata, e a toda a sua família. Rocilda da Silva Cabral Freitas.
Rosineide da Silva Lopes. Silvia de Araújo Lima. Sônia Maria Oliveira Cardoso. Thelma Bonfim Machado. Evangelista de crianças, Thelma, ela também integra o Conselho Estadual da APEC. Tem sido uma grande bênção, uma valiosa cooperadora. Deus abençoe a senhora e a sua família. Finalizando a lista de formandos da turma do time, convido Viviane Menezes de Souza Machado. Finalizada então a chamada nominal dos formandos, parabéns à turma Herdeiros da Visão. E sigam firmes e constantes com esta visão sempre cativa, como ouvimos na preleção desta noite, das Escrituras, levando da maneira bíblica a evangelização às crianças. Passaremos agora a chamada nominal dos formandos do curso CPMC, Capacitação de Professores para o Ministério com Crianças, turma Brilhe Entre as Crianças. Amarilda Moreira de Souza Fernandes. Kátia Silene Silva Lopes Moreira. Irmã Kátia não pôde comparecer. Célia Ruth Camilo Nascimento. Clícia do Nascimento Holanda de Carvalho. Edson dos Santos Filho. Elecira Galvão Pereira Cavalcante. Emily Juliana da Silva Santos. Maria de Nazaré de Oliveira Maia. Maria Francinete Silva Damasceno. Michela de Almeida Lima Araújo. Kellen Soares da Cruz.
não veio a Kellen. Samara Setúbal Evangelista Salles. Professora Samara, que é professora da minha filha, da Emília. Está aqui com a família também. Missionária Antônia Setúbal, o pastor Jefté, Thalita, que Deus abençoe. Muito bom tê-los conosco. Finalizando a turma, brilhe entre as crianças, convido Tatiana dos Santos Fidelis. Encerrando este momento tão especial, quero convidar toda a igreja a estarmos em pé e convido o pastor Ivan, pastor da Igreja Batista da Vila Ivonete, a fazer uma oração em favor dos formandos. Por gentileza, pastor Ivan, estará orando assim por todos os formandos, por seus familiares, nesta ocasião. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite especial. Obrigado, Senhor, pela vida de cada formando, cada irmão e irmã que estão empenhados, Pai, no ministério com crianças e estão se capacitando, se preparando para te servir melhor. Que o Senhor os abençoe, que a tua graça esteja sobre eles e que a bênção do Senhor continue dirigindo a PEC aqui no Acre. Muito obrigado, Senhor, por esse ministério tão abençoado e que tem abençoado tantas igrejas aqui no nosso campo. Oramos pelo pastor Josimar, toda a liderança, que o Senhor o abençoe, abençoe todos os irmãos, dando sabedoria e dirigindo, Senhor, esse trabalho, cada vez mais que nós possamos como igreja estarmos juntos e, ó Deus, possamos assim também sermos canais de bênção aqui no estado, Pai, especialmente com relação ao trabalho infantil. Nós agradecemos por esse momento tão especial. Dedicamos todas essas bênçãos, as vitórias alcançadas nessa noite, na vida de cada formando. Nós agradecemos ao Senhor toda a honra e glória, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa noite tão especial, pela palavra que nós recebemos do Senhor também através do teu servo nessa noite. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. A pedido do pastor Josimar, vamos fazer agora uma foto oficial, né, pastor? Talvez seja melhor os membros da mesa se postarem ali, que aí dá de pegar, né, na imagem todos os alunos. Permaneçam em pé, queridos, somente por alguns instantes. Convido a todos os membros da mesa a nos postarmos então ali embaixo. Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul, nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória
Queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Oh, glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória a Deus. Amém. Continuamos em pé. Eu gostaria de convidar o professor Minoro para orar encerrando essa programação. Mais uma vez agradecemos a presença de todos. Que Deus continue abençoando a todos. Oremos ao Senhor. Nosso grandioso e eterno Pai, queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando ricamente, Senhor, aqueles teus servos que estão à frente desse trabalho tão bonito da PEC, não só no Acre, mas no Brasil, ó Pai. E que eles possam continuar trabalhando, dia após dia, incansavelmente, Senhor, para que as crianças possam ser transformadas no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor não use os nossos conhecimentos humanos, ó Pai, mas que o Senhor nos esvazie dia após dia. E pela tua infinita misericórdia, ó Deus, o Senhor preencha os nossos corações dos teus valores, as nossas mentes dos valores do reino, ó Pai. E nós possamos dia após dia trabalhar para ganharmos essas crianças, as crianças do Acre e as crianças do Brasil para Cristo, Senhor. Que eles possam ser cheios do Espírito Santo, ó Pai. Sabemos que não temos poder, sabemos que somos fracos, mas o Senhor tem poder, o Senhor transforma, e é essa confiança que nós temos em Ti, Senhor, o nosso grandioso e eterno Deus. Abençoai, Senhor, cada missionário, cada servo do Senhor, para que a sua luz possa brilhar na vida deles, e eles poderosamente possam ser usados poderosamente pelo Senhor.
Nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos, no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor.